Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco e hoje a gente vai falar sobre essas lindezas da série ACOTAR. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai estar falando sobre a série ACOTAR. E eu vou começar falando pra vocês sobre Corte de Espinhos e Rosas, explicando um pouquinho pra vocês de como que funciona esse universo que a Sarah J. Maas, nossa rainha, criou. Porém, eu talvez divida esse vídeo em duas partes, porque eu vou estar falando dos 4 livros dessa série, então às vezes em um vídeo só isso pode ficar muito longo. Então eu vou estar aí dividindo pra vocês para ficar mais fácil. O que que acontece? Eu já li toda a série, tinha decidido não publicar resenha sobre ela aqui no canal, porém, como eu comprei o último livro que a Sarah lançou, que é a Cidade da Lua Crescente, e eu vou querer estar trazendo resenha aqui pra vocês, eu não achei legal deixar a ACOTAR de fora. Então, por isso, eu resolvi vir aqui trazer pra vocês uma resenha sobre a ACOTAR, pra depois eu estar trazendo aquela série de Cidade da Lua Crescente, e futuramente eu espero poder estar trazendo Trono de Vidro, porque eu ainda não li Trono de Vidro, espero muito ler, porque, querendo ou não, é uma série super aí aclamada e todo mundo ama de paixão, e eu tenho certeza que eu vou me apaixonar pela série da mesma forma que eu me apaixonei por ACOTAR. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma história narrada em primeira pessoa pela Fer, e ela é uma humana, e ela vive em uma casa muito simples, e ela passa muitas dificuldades com a família, porque ela tem 2 irmãs e um pai, e nenhum deles faz nada para poder tentar, assim, sustentar a casa. E a Fer é uma menina muito jovem. Gente, desculpa pelos barulhos aqui de moto e carro no fundo, mas fazer o quê? A Fer, ela já caça, ela sai de casa, ela caça animais, ela traz o sustento para casa, enquanto as irmãs e o pai dela não fazem nada. E logo de cara, no início do livro, a gente vê que ela mata um lobo muito bonito, e esse lobo acontece de ser um feérico. Lá, aqui a gente tem o mapa do livro, eu vou estar abrindo aqui para vocês para estar explicando, aonde você tem a divisão de Prythian e a divisão das terras feéricas. Então aqui você entende mais ou menos como que funciona o reino, mas não, o mundo não é só esse daqui, ele é muito maior. Isso aqui é pra gente ter uma ideia de como que funciona a divisão desse universo no mapa. Então, o que que acontece? Então, o grão-senhor da terra primaveril, que é o Tanlin, vai lá e na casa da Fera à noite e pega ela e leva ela pro reino primaveril, porque ela tá sendo acusada de ter matado um feérico. Então, quando ela chega na corte primaveril, a gente começa a ter uma releitura basicamente de A Bela e a Fera. Uma menina que foi presa ali dentro daquele reino, e ela só pode andar ali nas propriedades daquele reino, ela não pode sair de lá, ela tem criados para cuidarem da beleza dela, da comida dela. Então ela fica vivendo ali como se fosse a Bela e o Tanlin fazendo o papel da Fera. E nesse universo, a gente começa a ver o quão abusivo se torna o relacionamento deles, porque a Fer, até então, se apaixona pelo Tanlin, o Tanlin se apaixona por ela, mas você começa a ver, você, leitor, percebe que é tudo muito abusivo. Ela quer saber sobre a história de Prythian, ela quer saber sobre a história das cortes, ela quer saber o porquê que teve essa divisão, o porquê que foram separados, o que que aconteceu, e o Tanlin nega pra ela todas essas respostas. Você vai ver muitas cenas de humilhação social, até porque ela tá ali sendo acusada de ter matado um feérico, então o povo dali não aceita ela, sabe? Então você começa a ver esses tipos de abuso acontecendo no decorrer do livro. Lógico, você tem cenas românticas e tudo mais, porque a Sarah J. Maas, nesse livro, ela tinha que romantizar. Era obrigatório
aleatório, basicamente, ela colocar o romance aqui pra poder estar prendendo a gente que é leitor. Porque se ela fosse deixar tudo de uma forma meio crua, a gente não permaneceria no livro. Então ela teve que romantizar tudo o que aconteceu aqui. E a gente que tá de fora, a gente vê tudo acontecendo, mas a Fer, ela tá perdida naquele mundo mágico, ela tá perdida, ela tá extasiada com todo aquele universo. Então ela, de certa forma, ela não percebe que isso tá acontecendo com ela. E você vê que o Tanlin, ele tenta de todas as formas, psicologicamente e tudo mais, sempre colocar ela como fraca, como frágil, sendo que ela não é. Ela era uma garota que já sustentava a casa e que saía pra mata pra poder caçar e levar alimento pra família e tudo mais. Mas ele quer colocá-la como se ela fosse um vasinho de cristal, como se ela fosse frágil e tudo mais, sendo que a nossa personagem é tudo menos isso. E a Fer, no decorrer desse livro, você vai se encantando cada vez mais com ela, porque ela é muito valente, ela é muito destemida, e ela vai atrás das respostas, e ela quer saber o que acontece. E o Tanlin, de certa forma, no início você meio que fica... Ai, Tanlin, ele ganha seu coração, mas depois você começa a tomar um ranço. Eu, particularmente, tomei ranço dele de uma tal forma que pra mim ficava assim, esse tipo de personagem as autoras não matam, não vai lá e não tira, só tira os bons. Então o Tanlin, ao mesmo tempo, no início, que ele mexe com você, ele já cria aquele ranço, porque você vê a manipulação dele com ela, sabe? Então, vira um universo que você se prende. Você tá ali lendo 150 páginas, achando que o livro tá chegando no final, e quando você vê, falta mais de 200 páginas ainda de história, e você fica, meu Deus, pra onde essa autora tá me levando? Então, assim, é um livro maravilhoso que te prende muito, que dá início a uma história que é fascinante e que te prende de várias maneiras. Então, um dos motivos de você se prender tanto na história é que a autora, ela criou um universo de high fantasy muito grande. Esse universo aqui de ACOTAR, ele é gigante, e ela criou várias camadas, e ela criou uma extensão de personagens com detalhes sobre cada personagem, sobre cada lugar. Então, assim, ela retrata tudo de uma forma lenta, mas ao mesmo tempo ela é muito extasiante, porque ela te prende, sabe, no decorrer da leitura. E quando você vê, você leu aí 2000 páginas de história e você ficava, poxa, eu quero mais, sabe? Então, assim, a Sarah J. Maas, ela trabalhou de uma forma que são poucos os autores que eu já vi trabalhando assim em livros de séries longas, que não faz você, por exemplo, desistir no segundo ou no terceiro livro. Ela consegue fazer você querer ler todos e ainda um pouco mais. Então, Corte de Espinhos e Rosas é basicamente esse início. Mostrando como que a Fer vai para o mundo dos feéricos, mostrando esse relacionamento dela com Tanlin, mostrando ela passando por diversas ali situações e escolhas que ela tem que fazer, e querendo ou não, com o tempo ela vai descobrindo quem é o Tanlin e qual que é a situação que ela tá vivendo. E a gente tem um personagem que aparece levemente aqui de relance, e que ele vai vir aí não só de relance nos próximos livros, mas como um dos personagens principais, e com certeza a gente vai se apaixonar por ele mais ainda. No final aqui a gente pega a seguinte situação: a gente tem uma vilã aqui nesse universo, já no primeiro livro, que é a Amaranta. Ela vive no alto da montanha e ela escraviza os feéricos, ela escraviza o povo há mais de 50 anos. E esse rapaz que eu comentei com vocês, que ele aparece de leve num festival que acontece lá, um festival que sempre... eu esqueci o nome do festival agora. Então, tem esse festival e o pessoal sempre vai, se reúne, aquela festa e tudo mais. Que é o Rise. Ele aparece nesse festival e a Fer fica apaixonada com o rosto dele e tudo mais. Só que em Corte de Espinhos e Rosas, ele é um vilão, porque ele tá do lado da Amaranta, ele é amante da Amaranta aqui nesse universo.
Então você meio que fica com raiva dele por ele ser o vilão e tal. E no final tem uma luta onde a Fer destrói a Amaranta sendo humana, cara. Ela destrói a Amaranta e quando ela tá ali no finalzinho de vida dela, o Rhys dá ali uma sementinha do poder dele e assim todos os outros grãos feéricos das outras cortes vão dando a ela também e ela se torna uma grã feérica. Por que que isso acontece? Eles fazem isso de certa forma por gratidão, porque ela se livrou de uma vilã que estava ali massacrando o povo deles há muito tempo. Então, quando a gente chega aqui em Corte de Névoa e Fúria, aí é onde você pira. Aqui é onde o seu... Ih, só um minuto, deixa essa moto passar. Aqui é onde o seu coração... Você não sabe o que que você faz aqui. Por quê? Quando o Rhys salvou a Fera ali no alto da montanha e tudo mais, eles tinham um acordo. E esse acordo era que ela passasse uma semana na corte noturna com ele, todo mês. E ela concorda e tudo mais e tal. Então, gente, aí começa o meu desespero. Por quê? A Fer ia se casar com o Tamlin. E de certa forma, apesar de todas aquelas coisas que eu comentei com vocês sobre Corte de Espinhos e Rosas, você meio que tá shippando o casamento pra acontecer, porque foi tanta coisa, nossa, é tanto, assim, tanta história ali por trás que você meio que quer que o casamento aconteça. Só que assim, na primeira vez que a Fer vai pra corte noturna com o Rhys, ele já faz você se apaixonar por ele. Por quê? Ele começa a ensinar ela a ler, a escrever. Ele começa a dar ela liberdade de escolha, liberdade de decisão. Uma coisa que o Tamlin não permite, uma coisa que o Tamlin não deixa que ela seja. Então ela começa a se apaixonar, por quê? Porque ele dá pra ela justamente tudo aquilo que ela sempre quis. Liberdade pra ser quem ela realmente é. E aí, meu filho, você pira. Porque no momento do casamento, por exemplo, ela pede por socorro e o Rhys aparece e tira ela de lá. Então o Tamlin, meu filho, fica invocado e, querendo ou não, eles se tornam inimigos, praticamente quase declarando uma guerra por causa da Fera e tudo mais. Aí começa a aparecer outros personagens maravilhosos aqui nesse livro e você começa a mergulhar num romance e num universo fantástico. Você vai ver a Fer descobrindo os poderes dela, descobrindo quem ela é agora como grã feérica. Você começa a ver como o Rhys encaminha ela, sabe? Tem uma cena muito importante que é quando ele conta pra ela que eles são parceiros de vida, porque nos feéricos existe isso, é como se fosse uma ligação. Você tem o seu parceiro ali escolhido pro resto da vida. Então, quando ele conta pra ela que eles são isso, sabe? E depois a forma com que ela aceita ele e os gestos dela, sabe? É tudo muito lindo, é tudo muito intenso e você fica, meu Deus, e é esse casal e você começa a shippar mesmo, sabe? Então aqui você vê um universo, você vê uma trajetória muito grande, sabe? E são personagens intensos e a Fer, ela começa a ganhar uma nova família, porque o Rhys, ele tem amigos que vivem com ele na corte noturna e são pessoas que ele confia de olhos fechados e você vê que eles são família, eles são unidos e tudo mais. E eles criam um respeito pela Fer que em Corte de Espinhos e Rosas, na Corte Primaveril, ela não tinha esse respeito, sabe? Então, assim, é tudo muito lindo, é tudo muito envolvente e você fica, meu Deus, sabe? E depois disso daqui acontece coisas inéditas no terceiro livro, que é Corte de Asas e Ruínas, e você fala, gente, não tem como essa autora fazer mais nada pra explodir minha mente. E é aí que tudo acontece, porque realmente tem como sim. Ela vai fazer você pirar totalmente e você entra num universo que você fala, meu Deus, realmente 200 páginas jamais seriam suficiente. É preciso de quase 700 páginas pra você falar assim, agora eu tô entendendo tudo que tá acontecendo e eu quero mais disso, sabe? Então assim, Corte de Névoa e Fúria, eu não posso dizer que foi o meu... Eu tenho que ser obrigada a dizer que foi o meu favorito
da trilogia, pra mim, apesar da gente ter aqui um quarto livro, né, que é Corte de Gelo e Estrelas, mas Corte de Névoa e Fúria pra mim foi o favorito, sabe, de todos os livros, porque você entra na história do Rhys, você querendo ou não, você tem aqui séculos e séculos de história, você tem momentos onde o Rhys conta a história dos pais dele, como que era e tudo mais, e você tem aí as irmãs da fé, uma situação que se cria, sabe? Gente, é simplesmente fantástico, não tem como você não se apaixonar por esse mundo de ACOTAR. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, basicamente, desse resumo resenha aí da série ACOTAR. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.